Bom, olá pessoal, discutindo aí, analisando mais um exercício de Enem que envolve PA, conforme a gente vem discutindo aí nos nossos conceitos. Então, quem ainda está com dúvida em PA, está tentando fazer os exercícios, está gerando alguma dúvida, por favor, volte lá nos vídeos. Eu postei os vídeos de forma separada para conseguir entender a definição, o conceito, depois o termo geral, a soma dos termos, para ficar mais fácil o entendimento, não ficar muito extenso. Então, dando continuidade aí nesse exercício também, ó, outra questão do Enem. Então, Enem, questão 143, segundo dia, prova azul, ano de 2020. Então, percebam que nesse caso aqui, a gente tem uma questão lá do Enem de 2020, há algum tempo atrás, que envolve a ideia de PA. E lembrando, como eu disse no outro vídeo, muitos exercícios de PA são considerados de nível fácil e a gente consegue resolver ele pela lógica, não precisa ficar aplicando fórmula, mas entendendo o procedimento, entendendo o processo de PA, qual que é a lógica, né, a sequência de uma PA, fica fácil aí da gente fazer. Lembrando então que a PA é uma sequência numérica que para sair de um termo e determinar o termo seguinte, a gente soma ou subtrai um número e vai mantendo esse padrão sempre. Então olha só, no Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando 9 anos de ensino fundamental, 3 anos de ensino médio e 4 anos de graduação, tem um tempo médio de 16 anos. Lembra que eu falei, vamos guardar as informações, vamos tentar marcar algumas informações principais. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos ainda é muito pequeno, conforme apresentado na tabela. Então, ele apresentou aqui na tabela o ano da pesquisa, o ano em que ela foi feita e o tempo em que o aluno permanece na escola. Então, para a gente entender, em 1995, o aluno ficava 5,2 anos, em 1999, o aluno ficava 5,8 anos e assim por diante. Automaticamente aqui, se a gente for analisar, já dá para a gente perceber o seguinte: isso daqui, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, isso daqui forma uma PA. Por que isso daqui está formando uma PA? Se a gente for analisar, percebam que o ano, o que está acontecendo com o ano? Ele não está indo de 4 em 4? Então, ó, 95 para 99, 4, depois para 2003 mais 4, 2007 mais 4, e percebam que aqui, ó, o que está acontecendo? Ele está indo até 2043. Então, ainda não é um número muito grande, então daria para a gente fazer. Ah, mas nesse caso aqui, é possível a gente fazer utilizando a fórmula também? Claro que é. Então dá para a gente pensar das duas formas. Vou montar aqui para vocês para a gente perceber isso daí. Depois, o tempo de estudo está aumentando de 0,6 em 0,6. Então vou até marcar aqui em cima, ó, daqui para cá mais 4 anos, daqui para cá mais 4 anos. Então a gente tem uma PA aqui em cima de razão 4. Aqui embaixo, para sair daqui, chega aqui, está somando 0,6. Daqui para cá, está somando 0,6. Ou seja, embaixo eu tenho uma PA de razão 0,6. Então percebam que a gente tem duas PAs e essas PAs estão seguindo um padrão. Olha o que ele fala. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até 2050. Ou seja, o que significa se manter constante? Esse crescimento de 4 em 4 anos e esse crescimento de 0,6 anos vai permanecer o mesmo. Ou seja, isso é uma PA, duas na verdade, né? Que se pretende chegar ao patamar de 70% do tempo necessário para obtenção do curso superior dado anteriormente. Em que ano o tempo médio de estudo atingirá o percentual dado? Vamos pensar o seguinte, aqui ele está trabalhando a ideia de PA e envolveu um pouco da questão de porcentagem. Quando ele fala para a gente que a gente precisa aqui de 70% do tempo necessário, eu não tenho 16 anos, então vamos calcular isso. Então a ideia principal aqui é a gente calcular 70% de 16. Ah, de que forma eu vou fazer isso? Quem quiser fazer regra de 3, então pode colocar lá, ó, que 70 deixa eu só voltar aqui. Então a gente pode fazer aqui regra de 3 e colocar que 16, que é o tempo total, equivale a 100%, 70% equivale a x. Vou multiplicar os meios extremos, então essa é uma forma de fazer regra de 3. Quem lembra da ideia da taxa unitária? Eu posso falar que 70% nada mais é
que 0,70 vezes 16, que porcentagem é dividir por 100, a gente chega em qualquer uma das duas maneiras aqui, a gente chega no valor de 11,2. Ou seja, nós vamos sair, nós pretendemos continuar esse valor até chegar em 11,2. Se ele está indo de 0,6 em 0,6, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, 7. Tá lá, 7,6. Depois, 8,2. Depois, 8,8. Depois, 9,4. Depois, 10. Depois, 10,6. E depois, 11,2. Percebam aquilo que eu falei, ó, não demora tanto para chegar nesse valor de 11,2. Daí, se a gente for pensar no tempo aqui em cima, ele não está indo de 4 em 4, então ele vai para 2011, ele vai para 2015, ele vai para 2019, ele vai para 2023, ele vai para 2024, ou seja, 2027, e ele vai para 2031 e por fim ele chega em 2035. Ou seja, para atingir o patamar daquilo que ele quer, demoraria até 2035. A alternativa correta, a alternativa D. Então percebam que por conta da gente trabalhar a ideia da PA, utilizando um pouco da lógica e complementando a sequência, a gente consegue fazer isso daqui. Porém, como eu disse para vocês, é possível a gente utilizar também a fórmula do termo geral. Então vou marcar ela aqui só para a gente lembrar. A n, que é o termo geral, é igual o primeiro termo, A1, mais n menos 1, vezes a razão. O que a gente pode fazer aqui para determinar isso daí? Eu não sei que eu quero chegar no 11,3, desculpa, no 11,2. 11,2 é o tempo final. Então vou colocar ele lá. Vou fazer aqui no canto aqui, ó. Deixa eu até separar aqui para não confundir. Então 11,2 é o tempo final. O A1, que é o primeiro termo da PA, 5,2. Tá aqui. Depois isso, mais o n que eu quero descobrir, vezes a razão, que é 0,6. Então, vou jogar esse 5,2 para lá. Ele está somando, vai subtrair. 11,2 menos 5,2, 6. Depois eu vou ter n menos 1 vezes 0,6. Esse 0,6 está somando, desculpa, está multiplicando, passa para lá, ele vai dividir. 6 dividido por 0,6 é igual a n menos 1. Isso daqui vai ser 10, então n menos 1 vale 10, o n vai ser 11, porque passa esse 1 para lá e ele vai somar. Então significa que vai passar 11 períodos de 4 anos? Não, porque se a gente for pensar aqui, esse é o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro termo, ou seja, 2035. Se aqui na tabela, se para sair daqui de 1995 a gente vai andar 11 períodos, é só a gente somar 44 anos aí, a gente vai chegar em 2035 somando os valores que a gente tem. Certo, pessoal? Então, esse daqui é mais um exemplo aqui da utilização de PA. Percebam que a gente pode usar o termo geral, mas é muito mais fácil a gente utilizar a sequência e lógica que a gente tem. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.